Olá, tudo bem? Meu nome é Ariana, eu sou terapeuta ocupacional, eu já sou formada há 10 anos. Eu tenho aperfeiçoamento em neuropediatria e tenho especialização em saúde mental. Eu faço acompanhamentos terapêuticos e uma das mães de uma criança que eu atendo me fez o convite para eu falar um pouquinho sobre o papel da terapia ocupacional. E eu fiquei pensando no que falar, como falar, qual abordagem falar. E vendo todo o meu histórico com a filha dessa mãe, eu pensei em falar sobre a estimulação precoce, né? Eu atendo a Maria Eduarda já faz 1 ano e meio. E quando ela chegou para mim, me falaram que ela tinha síndrome de Edward, né? Na verdade, trissomia do cromossomo 18. Aí eu, o que é isso? Bati um Google, aí tive aquela primeira impressão de Google e fui procurar na literatura e dentro da minha área não encontrei nada. Aí fiquei assim, falei, vamos avaliar, vamos conhecer como a criança o que eu posso fazer, né? E fui na casa, conheci a mãe, conheci a Maria Eduarda e comecei fiz a avaliação, percebi um atraso na parte motora e, porém, na parte visual, de visão, audição, interação ela tinha. Falei, mas vamos ver, com o tempo a gente vai fazendo e vamos trabalhando. E continuamos e estamos até hoje. E eu uso a estimulação precoce com ela. E aí a gente pensa assim, mas por que estimulação precoce, né? Por que esse termo? Sendo que, meu filho não nasceu prematuro, ou meu filho é normal, eu não vejo nenhum atraso. Mas a estimulação, ela realmente, ela é para a gente manter o desenvolvimento da criança dentro da normalidade, dentro do que é esperado, né? Então, o objetivo dela é o desenvolvimento dos vários sistemas orgânicos funcionais, que é a área motora, sensorial, perceptiva, proprioceptiva, de linguagem, cognitiva, emocional, social. Então, tem muita coisa, né? Dependente ou não da maturação do sistema nervoso central. E aí, a estimulação precoce é uma abordagem de caráter sistemático e sequencial, que utiliza técnicas e recursos terapêuticos capazes de estimular todos os domínios que interferem na maturação da criança, de forma a favorecer no desenvolvimento dela, para evitar ou amenizar eventuais prejuízos. Então, a gente está fazendo isso para evitar ou amenizar. Então, a gente vai fazendo. Foi o que eu falei, eu percebi que a Maria Eduarda, ela tinha um atraso motor, ela já tinha. Mas a fala e o visual dela, o auditivo e o visual dela tava legal, né? Mas vamos vendo. Por conta disso, eu pensei, né? A gente tá falando da estimulação precoce, e a estimulação precoce, ela, né, que eu falei que ela pega oh meu Deus, fugiu o nome. Vários sistemas. Um dos sistemas é o desenvolvimento auditivo. O desenvolvimento auditivo, né, ele acaba tendo como função que permite a normal aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e a produção de fala, né?
Isso é o que é esperado para todo mundo. E quando a gente pensa dentro do desenvolvimento da criança, ela inicia percebendo o som, percebendo a presença ou a ausência do som. Então ela tá lá, ouviu um barulho, ela vira, ela olha, ela tá procurando, ela teve essa noção. Perceber a diferença entre 2 ou mais sons de acordo com a intensidade, a frequência. Então, se tem 2 pessoas falando, às vezes a criança fica olhando, né? Pensando num bebê. Fica olhando sem saber o que está acontecendo. Ela identifica o som, aí, um pouquinho mais velho, né? Identifica o som, classificando, nomeando o que ouviu, repetindo e apontando o estímulo. E mais tardiamente, entender os estímulos sonoros, sem repeti-lo, respondendo perguntas, seguir instruções e recontar histórias. Então, o desenvolvimento, a criança tem que fazer tudo isso. Ah, mas como que eu vou estimular a audição da criança? A pequenininha, né, é falando, lembra que eu falei? Se começa a falar, ela olha, deu uma olhadinha. Eu posso pegar um brinquedo sonoro. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Não, mas a gente pode fazer. Eu posso bater uma palma, eu posso cantar, eu posso pegar um potinho e colocar pedrinha, feijão e fazer um chocalho. Eu posso batucar. A gente pode fazer N coisas que emitem som. Ah, mas eu vou fazer aqui, ó, do lado do ouvido dela. Não, não preciso de fazer do lado do ouvido dela. Eu posso fazer próximo. Eu não preciso de fazer um som alto. Ah, mas eu bati muita palma e ela não ouviu. Então aí a gente vai ter que olhar, pensar em levar num médico para ver. Mas inicialmente a gente vai, faz para um lado, ela olhou. Aí eu faço para outro lado, olhou, já estou estimulando. E fora estimular o som, também estou estimulando a parte motora, que ela está mexendo o pescoço. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, a parte auditiva a gente vai estimular dessa forma. Aí, a parte do desenvolvimento visual. Ela tem o início na vida intrauterina e continua após o nascimento, sendo permeado por fatores de maturação neurológica e ambientais. O desenvolvimento da visão segue algumas etapas, que vão do estabelecimento do contato de olho, movimentar os olhos para buscar o estímulo visual, sorrir para as pessoas, reconhecimento dos pais e de objetos, respostas para expressões faciais, segmento de objetos, pessoas, piscar para objetos que se aproximam do campo visual, imitação de brincadeiras, compreensão de gestos e apontar para objetos desejados. Então, assim, na questão visual, eu falei, a Maria Eduarda, ela tinha uma questão visual boa. Por quê? Porque ela acompanhava o brinquedo. Eu pegava um brinquedo, passava, ela olhava. Passava, ela olhava. Ah, mas ela precisa de mexer o pescoço? Não, às vezes ela só olhava só com o olhinho, mas eu estava percebendo que ela estava fazendo aquele movimento ocular, né? Então eu posso pegar um brinquedo e passar aqueles móveis que ficam em cima do berço, isso acaba ajudando, né? A criança a olhar, a buscar, a gente parar na frente da criança para olhar. Então, acaba tendo esse segmento visual, a gente ri. Então, por que quando a gente começa a conversar e brincar com a criança, com o tempo ela começa a rir e brincar, e a gente fala, nossa, ela riu para mim de volta. Por quê? Porque ela percebeu a minha expressão facial. Ela tá começando a ter uma interação facial comigo. Então, acaba tendo isso. E outra coisa importante é a gente perceber como que está o nosso ambiente na hora de brincar com a criança. Tá claro, tá escuro, tem luz, não tem. Os brinquedos, eu ponho num tapete escuro,
eu ponho no chão, eu ponho na mesinha, tá de acesso para a criança. Então, assim, não adianta, a criança não brinca, mas ela fica no bercinho o tempo inteiro, os brinquedos ficam guardados dentro da caixa. Um bebê não vai conseguir pegar. Dependendo da criança, não vai conseguir pegar. Então, sempre deixar ao acesso da criança o brinquedo. Ai, eu posso deixar um em cada canto para ele procurar? Pode, super legal. É uma brincadeira de busca. Então, a gente pensa nessa questão dos brincares. E aí, e sempre pensar, uma coisa também do visual é, que eu falei, aonde tá, como tá. Porque se tá escuro e a única coisa que eu tenho para ela é um chocalho preto, eu vou mostrar para ela, ela vai ouvir pelo som, ela não vai estar nem vendo o chocalho. Ou se eu oferecer um bonequinho, sei lá, preto, tô tentando pensar algum personagem, pica-pau que é preto. Ela vai olhar, mas tá escuro, não vou ter interesse, porque o pica-pau é preto. Então, clareia isso. Vamos tentar sempre pensar em coisas contrastantes também. Usar uma coisa clara com uma coisa escura, para que eles consigam perceber essas tonalidades e encontrar o brinquedo, o objeto, né? Eu vou esconder o negócio, o brinquedo, coloco na estante preta. Não vai achar nunca. E aí o interesse dentro da brincadeira vai ser pouco, tá? E aí, então, vamos continuando. E aí, eu acabei até falando, né, um pouquinho na parte de cima, sobre, na questão auditiva, da questão do pescocinho, no visual também falei. Agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento motor, né? Então, o desenvolvimento motor, ele durante o primeiro ano de vida, ele tem muitas funções reflexas que aparecem e desaparecem de acordo com a evolução do sistema nervoso central, progredindo para movimentos mais complexos e voluntários. Neste processo de maturação cerebral, as experiências sensório-motoras da criança contribuem para o desenvolvimento de habilidades motoras. E aí, as etapas do desenvolvimento motor evoluem de forma gradativa, organizada, sendo consequência da precedência e necessidade necessária para a aquisição da próxima. Então, o que acaba sendo isso? A criança foi lá, começou a levantar a cabecinha. Eu já vou achar que ela vai sentar, vai levantar e vai sair andando? Ou a criança é um bebê e saiu andando? Não, ela vai passar por um processo que ela vai levantar a cabecinha, aí depois ela vai conseguir firmar o tronco, aí que ela vai conseguir sentar, que aí ela vai conseguir ficar firminha, começar a levantar com apoio para ela poder andar. E aí tudo isso é um processo. E aí a criança vai desenvolvendo aos poucos, tá? E aí ela precisa de ter um ganho numa coisa para ter o ganho na outra. Para passar de fase, né? Vamos falar assim, para passar de fase, que nem um videogame. E nessa questão motora, a gente pode pensar que muitas crianças, às vezes, precisa de utilizar equipamentos de tecnologia assistiva, que são equipamentos que acabam auxiliando muito o profissional e principalmente as crianças que têm muitos ganhos nesses ganhos de postura, né? A Maria Eduarda, a gente tentou, a gente fazia posicionamento com ela e ela não conseguia. Fizemos solicitação de um colete cervical,
um extensor de membro superior, um extensor de membro inferior, uma prótese de pé, uma órtese, ela tinha oponência de polegar, uma órtese de mão. E aí, com a mãe usando corretamente, a gente utilizando nas terapias, a gente percebe o quanto que ela evoluiu. E as posturas dela evoluíram. Agora ela já está conseguindo ficar se mantendo sentadinha. Por quê? Mas ela é muita coisa que tem que colocar. Sim, é muita coisa, mas essas coisas estão ali para ajudar nesse fortalecimento muscular, para ela ter esse ganho motor que ela necessita nesse momento, tá? E aí também a gente vai falar, vou falar também um pouquinho só sobre o desenvolvimento cognitivo e de linguagem. O desenvolvimento cognitivo é um processo de surgimento da capacidade de compreender, pensar e decidir como agir no mundo que nos cerca. É a construção do conhecimento e de formas de resolver problemas que se dá através de um conjunto de processos mentais que envolvem a percepção, atenção, memória, raciocínio e imaginação. Por consequência, a ausência, escassez ou presença de estimulação nos momentos oportunos pode alterar o curso do desenvolvimento. Então, assim, a parte cognitiva é o brincar, né? A gente tem tudo que eu falei, em todo momento, eu falei, a gente pode brincar com a criança, cantar com a criança, fazer com a criança. E com isso a criança vai se estimulando, a imaginar, a criar, a procurar, a estar atenta, a perceber, né? A gente às vezes fala assim, nossa, mas é um bebezinho, não sente nada. Percebe, sente, todo mundo percebe, por isso que a estimulação precoce é muito importante, tá? E a parte essencial da estimulação precoce são os pais. Então, os pais, a família, né? Eu tô falando dos pais, mas é a família. Eu acho que os profissionais estão na terapia, vão lá, ficam 1 hora, 40, 50 minutos, 1, 2 vezes na semana, mas quem está diariamente são os pais. Então, eu acredito que se cada um reservar um tempinho do dia para poder ficar com a criança, brincar com a criança, e estimular, a estimulação pode ser feita em todo momento. Em todo mundo. Mas eu deixo minha criança assistindo a televisão e a musiquinha tem na televisão. Não, porque é diferente de eu assistir a televisão e tá cantando lá a musiquinha da formiga, fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé, né, que a galinha pintadinha canta. E você ir lá e com a mãozinha e colocar lá no pé dela. Por quê? Porque ela tá reconhecendo que é o pé. Ela tá sentindo que tem uma coisa no pé dela. E aí a formiguinha subiu para a coxa. Depois para o bumbum. E aí você tá tendo uma interação e você também tá cantando, tá estimulando essa criança. Porque tá ali, é fácil a gente deixar na televisão. Eu sei que no dia a dia é corrido, mas a gente pode estimular com a música, a gente pode estimular durante a comida, deixar a criança às vezes pegar, fazer brincadeira com a comida, deixar a criança aproveitar o momento dela. Tá bom? Então vamos pensar bastante nessa questão. A estimulação precoce é bem importante para todo mundo, para que tenhamos ganhos e que todo mundo evolua, tá bom? Eu me coloco à disposição para tirar dúvida, para se alguém quiser.
pode entrar em contato comigo. Obrigada.